começar fazendo a nossa oração de Santo Tomás, antes do estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Então, vamos começar aí. Vamos continuar, né? Então, a gente fez a nossa oração. E o que a gente falou na semana passada? Sobre a criação e a queda dos anjos e dos homens, né? Oi, Larissa! Desculpa, gente. Então, e hoje a gente vai falar o quê? Sobre a redenção, só pra gente se contextualizar. Então, a gente falou aí de como que homens e anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus, como o centro aí, né, da criação, né, a razão das coisas que Deus fez. E a gente viu também como que os seres inteligentes, racionais criados por Deus foram submetidos a uma prova. Para quê? Para que através da sua liberdade eles pudessem escolher viver com Deus ou não. E a gente viu também que nós estamos hoje nesse momento da nossa prova, né? E a gente viu também que os anjos são seres naturalmente muito superiores a nós, com uma inteligência muito superior. A gente viu aí que eles têm uma inteligência intuitiva, conhecem as coisas imediatamente, ao ter contato com elas. Ao contrário de nós, que temos uma inteligência discursiva. E que por esse conhecimento das coisas que os anjos têm, também os atos, os erros que eles porventura viessem a cometer seriam muito mais conscientes e, portanto, decisivos, né? Diferente do homem, com a sua inteligência limitada e discursiva. No entanto, a gente viu... Aí tá, só fechando aqui, a gente viu que os anjos, tudo isso aconteceu antes da criação do mundo material, né? E que os anjos tiveram a sua prova, que teve que se revoltou pelo orgulho de não se submeter, né? Então, o grito lá de Lúcifer, não serve, e Miguel defendendo a honra de Deus, quis ut Deus, lembram disso? Então, a gente viu aí como que houve essa prova aí dos anjos. Os que não foram fiéis, expulsos do paraíso, foram quem? Se tornaram o que a gente chama de demônios. Na verdade, eles são anjos, têm natureza angélica, porém corrompidos, escolheram o mal. Vivem afastados de Deus, odeiam os homens, a gente viu também, né? Enfim, que dá até a opinião de Santo Tomás, que foi no momento em que Deus revelou para os anjos o que se encarnaria, que criaria seres muito mais limitados, enfim, e eles não já estavam de acordo, né, com esses desígnios divinos. Então, por isso eles odeiam os homens, e foi através da tentação do anjo mau que o pecado que ele tinha inventado e arrastado muitos também entrou no mundo quando Deus criou o homem. Mas vocês lembram que a gente viu que o homem foi criado, Adão e Eva, nossos primeiros pais, num estado de natureza, num estado muito superior ao estado que a gente se encontra hoje, né? Porque eles tinham um dom que foi perdido. Que dom que era esse? O dom da integridade. Então, não sei se vocês lembram que
pelo dom da integridade concedido por Deus, Adão e Eva, eles tinham o domínio das paixões. O que são as paixões? A gente precisa começar a entender melhor isso. A concupiscência, aquela tendência que a gente tem de satisfazer os nossos sentidos, de ser arrastado por eles, pelo que é sensível, certo? Então, eles tinham o domínio das paixões, eles tinham a ciência infusa, ou seja, um conhecimento muito mais profundo da realidade das coisas do mundo, certo? E para o governo do mundo, né, do homem. E tinha o dom da imortalidade, da incorruptibilidade do corpo, certo? Então, tudo isso foi perdido com o pecado. Só que o pecado do homem, ele, mesmo que Adão e Eva estivessem em um estado muito superior ao nosso, atual, que a gente já nasce com essas tendências ruins, ainda assim era muito inferior ao grau de consciência, de conhecimento do bem e do mal dos anjos. E por conta desse conhecimento menor, também o erro ele é menos decisivo. Ele dá mais espaço para o arrependimento, certo? E foi por isso, e Adão e Eva se arrependeram do seu pecado. Porém, é o que a gente vai ver hoje, né? Como é que eles recuperariam aquele bem perdido? Deus ia simplesmente deixar pra lá, vamos voltar aqui como se nada tivesse acontecido. É isso que a gente vai ver hoje, porque qual que é o tema da aula de hoje? Que eu falei. É a redenção do homem, certo? Então, o que é a redenção? O que é redimir? Que é a pessoa se redimir. É quando ela vai sair daquele estado de culpa e recuperar o estado anterior, dignidade anterior. Então, a gente vai ver hoje o que foi, porque nós já vivemos no tempo da redenção. E o que foi a redenção do homem, por que ela foi necessária? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Então, inclusive, na nossa teologia cristã, católica, redenção com R maiúsculo, certo? Porque a gente está falando especificamente da redenção. A redenção que Deus deu ao mundo, ao homem, através de Cristo, tá? E aí, novamente, eu já mostrei para vocês, eu estou usando muito esse livro maravilhoso aqui, do padre Adolphe Tanqueray, Compêndio de Teologia Ascética e Mística. E colocando algumas citações aqui, acompanhando um pouco das ideias do padre aqui, tá? E quando ele começa a falar da redenção, ele faz uma exposição muito bonita aqui que eu vou ler para vocês, olha só. Maravilhosa obra é a redenção, obra-prima de Deus, que refaz o homem desfigurado pela culpa, colocando-o, de certo modo, em um estado mais excelente que o anterior à queda. A tal ponto que a Igreja, na sua liturgia, não hesita em bem dizer a culpa que nos propiciou um Redentor como o homem Deus. Aí a frase que tem lá na liturgia do sábado santo, sábado de aleluia. Ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Então é necessário muita reflexão para que a gente compreenda a profundidade dessa frase. Porque nunca vamos dizer que o pecado é bom. Mas, como Deus é aquele que sabe tirar de todo o mal um bem maior do que se aquele mal não teria acontecido, a Igreja proclama esse mistério, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Porque foi a culpa do pecado de Adão e depois do pecado particular de cada um de nós, que fez com que Deus, na sua infinita misericórdia, inventasse uma forma tão maravilhosa de nos redimir, que foi se fazendo homem. Deus se fazendo homem. E isso daqui, quero chamar a atenção para um ponto, que a redenção, por que ela é obra-prima de Deus? Porque ela, de certa forma, coloca o homem num estado mais excelente do que aquele que era anterior à queda, anterior ao pecado de Adão e Eva, e a gente vai entender por quê, tá? Primeira coisa que eu queria levantar é a seguinte: a redenção, o que a redenção faz?
a redenção que Cristo operou. Ele nos salvou, ele nos redimiu. Só que assim, às vezes é um pouco confuso. As pessoas, Cristo nos salvou porque ele veio, morreu na cruz por nós. Tá, Cristo morreu na cruz por nós, nossa, ele morreu na cruz para nos salvar. Mas aí as pessoas às vezes começam a pensar e falar coisas como, mas por que ele precisou de morrer? O que tem a ver morrer? Ele não era Deus, não era só salvar? Enfim. Então a gente precisa entender melhor o que é a redenção. Será que eu já parei para refletir racionalmente a profundidade disso? O significado disso? Por que Deus fez as coisas dessa forma e não de outra? Ele poderia fazer de outra? Poderia. Mas por que ele fez dessa forma? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a forma como Deus opera é sempre a mais perfeita. É sempre a mais perfeita. A gente que não entende por quê, na nossa limitação. Então a gente está aqui para procurar entender por quê. Mas a gente já sabe que se Deus operou dessa forma, essa é a melhor forma que ele poderia fazer para nos redimir. Certo? Às vezes a gente gosta de brincar de Deus. Por que Deus não salvou a gente de outro jeito? Por que precisava ser assim? Enfim, essa é a melhor forma que Deus tinha para nos salvar. Então vamos entender. Primeira coisa, a redenção, olha essa afirmação, ela harmoniza os direitos da justiça com os direitos da bondade divina. Então ela harmoniza. Boa noite, Carla. Então, a redenção ela harmoniza os direitos da justiça divina com a bondade divina. Como assim? Bom, a justiça é um atributo divino, sem dúvida, a gente não precisa ter dúvidas disso. Deus é justo, certo? Ele é a suprema justiça. E a bondade de Deus? Porque Deus também é a suprema bondade. Inclusive, a misericórdia é o maior atributo divino, o maior de todos. Isso é uma verdade de fé, que a misericórdia é o maior atributo divino. Deus é justo e misericordioso, certo? E, bom, as pessoas, às vezes, elas têm uma ideia, eu não sei vocês, mas eu já ouvi muitas coisas, né, a respeito dos juízos que as pessoas fazem a respeito da fé, ou de como elas interpretam a fé, ou de por que elas acham que não existe inferno, tipo assim, mas Deus é bom, por que ele vai condenar uma pessoa eternamente e tudo? Tem gente que fala assim, o demônio podia se arrepender, sabe? Umas coisas assim, que revelam a falta mesmo de conhecimento da natureza das coisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a ausência... Por que tem que existir justiça? Porque a ausência da justiça, ela significaria o triunfo do mal. A gente não para pensar nessas coisas. Basta eu olhar para o mundo, para a nossa sociedade, para como as coisas funcionam, umas coisas que são óbvias pra gente, que na verdade não é porque a gente inventou, porque foi uma construção social, não. É porque reflete realidades eternas, que vêm de Deus, certo? Então, por exemplo, existe um certo senso de justiça incutido no ser humano. É uma coisa natural, assim. Mesmo nos maus, eles sabem disso. Por exemplo, é meio evidente a todos os povos que se uma pessoa comete um erro, ela precisa pagar por esse erro. Não é? Por que as pessoas são presas? Porque no direito existe uma pena, inclusive um tempo. Se você cometer esse crime, você tem essa pena. Isso no nosso direito de hoje, porque, enfim, olha aí para a história do direito, em todo o tempo, quantas penas de morte ainda existem em muitos lugares. Multa, enfim. Mas a pessoa pagar, o que a pessoa fizer não vai desfazer o mal cometido. Não vai, mas vocês acham que não deveria haver pena para os erros? Alguém pensa assim? Ninguém pensa assim, nem os maus pensam assim. Porque muitas vezes o mal só tem liberdade para praticar sua maldade porque a maioria das pessoas estão contidas pelas penas, pelas leis, por respeitarem as leis. Senão talvez os maus não tivessem tanta liberdade para cometer sua maldade. Mas enfim, o que eu quero dizer é que esse senso de justiça, de que o mal precisa de uma reparação e ele precisa de uma pena, é uma coisa meio óbvia, meio natural, né, que tá aí na história de todas as civilizações. E aí para e pensa, o que aconteceria no nosso mundo humano, natural, se não existisse uma penalidade para um mal cometido? O que vocês acham que aconteceria? Não existe.
Tenta imaginar um mundo em que o mal não é penalizado. Seja com prisão, qualquer coisa. Um bater no outro ou multa. O que ia acontecer? O mal não teria nenhuma consequência, ele ia ser praticado livremente. Certo? Na verdade, isso se chama o quê? Impunidade. É um pouco do que a gente vive. Porque apesar da gente ter, teoricamente, penas e leis, na prática, os criminosos sabem mais do que nós, mais do que todo mundo, que dificilmente eles vão ser punidos, ou que às vezes vale a pena. Certo? Então, a ausência da justiça é o triunfo do mal. Isso é um fato que a gente vê na nossa realidade. Olha uma criança. A criança, ela nasce com todas as más tendências do pecado original. O que é isso? O pecado original, eu já falei que não é uma culpa pessoal. Mas, por exemplo, é uma tendência desordenada para satisfazer os sentidos. É tipo você ser um deusinho, tem que fazer sempre a sua vontade. A criança nasce assim. Desde que ela nasce, ela manifesta suas vontades e ela precisa ser corrigida de uma forma diferente em cada período. Quando os pais não exercem o seu papel, o que acontece com essa criança? Ela vira um pequeno rei, assim, um pequeno imperador que faz o que quer, manda em tudo e se autodestrói. Certo? Então, a ausência de justiça seria o triunfo do mal e a gente observa isso na nossa sociedade, no nosso mundo. É meio óbvio, assim. Tem uma frase, eu não sei de onde é que eu ouvi essa frase, mas ela é muito boa. Ela fala assim, não sei se foi de algum santo, enfim, que se o inferno não existisse, seria o triunfo do pecado. E seria. Por quê? Porque aí a gente já tá olhando uma coisa no nível de eternidade, não é no nível temporal. E no nível de eternidade, o que passa com o tempo não vai significar nada depois. Ok? Então, se não existisse uma situação em que a pessoa, mesmo tendo todas as possibilidades, ela escolheu o mal, isso seria o triunfo do pecado. Porque o pecado, ele não teria, assim, uma real barreira, um real impedimento, sabe? Então, assim, a misericórdia é o maior atributo divino, mas Deus é justo. E essa justiça que a gente vê dos homens, que é imperfeita, diante da justiça perfeita de Deus, porque Deus é o único justo juiz que realmente conhece o coração e a intenção, sabe dar a cada um o que lhe cabe. Essa justiça perfeita de Deus, que sabe recompensar cada ato bom na medida da sua bondade, que só Ele pode medir, e que sabe dar a pena, mesmo que seja uma pena passageira, por cada ato ruim, porque cada ato ruim merece uma pena. Esse juiz, que é o justo juiz, a nossa justiça humana, imperfeita, ela vem desse princípio eterno da justiça divina, porque Deus fez todas as coisas e nos fez, enfim. E a gente vê lá, na filosofia antiga, uma definição do princípio da justiça muito boa, que é o seguinte, que a justiça é dar a cada um que lhe é devido, certo? Então, a justiça é que se dê a cada pessoa o que cabe a ela, na medida em que lhe cabe. E aí é o seguinte, dentro dessa ideia, a gente pode pensar no sentido de se reparar os erros que são cometidos, certo? Por exemplo, eu já vi muitos casos, assim, de alguns crimes, né, que às vezes acontecem e aí fica aqueles julgamentos ou aquela impunidade e as pessoas ficam bradando justiça por não sei quem, justiça por não sei quem, sei lá, uma pessoa que às vezes um pai teve o filho morto e aí fica aqueles julgamentos de anos e implorando por justiça e tudo. A gente sabe claramente que isso não vai trazer a pessoa que morreu de volta, enfim, nada disso. Mas olha como que a gente tá impregnado desse senso de justiça, que a pessoa passa anos, assim, sedenta de que uma pena seja aplicada ao injusto agressor.
certo? E a mesma coisa acontece com a justiça divina. A gente tem que pensar nisso também. Porque no fim das contas, todo o mal, em última instância, e mais importante, ele é cometido contra Deus. Todo pecado, todo erro que nós cometemos contra nós, contra o próximo, ele é cometido em primeiro lugar contra Deus. Deus é o ofendido, o primeiro ofendido, certo? E, bom, então a gente falou um pouquinho, eu falei um pouquinho nesse conceito de reparação. O que é reparação? O que é você reparar um mal que você fez? Isso é outra coisa que está muito arraigada aí na gente. Quando a criança é pequena ela faz uma coisa errada, um bom pai, uma boa mãe vai corrigir, o que faz com essa criança? Mostra para ela o erro dela, aplica uma pena, alguma coisa, né? Para ela aprender, ou essa pena, às vezes é pelo menos uma reparação. Ela tem que pedir desculpa, ela tem que pegar a coisa que ela jogou e colocar no lugar, a sujeira que ela fez e limpar. Isso faz parte da correção. A reparação. Então, se uma pessoa rouba, o que ela tem que fazer? Ela tem que restituir o objeto roubado, em nível temporal, né? E por aí vai. É bem evidente isso, o conceito de reparação. Então, além da pena, né, que a gente tem pelo erro, a gente precisa reparar, os erros precisam ser reparados, os erros cometidos. Então, esse senso de reparação, ele também já está incutido na nossa forma de pensar. Esse senso de que a pessoa que foi lesada precisa receber uma reparação por aquilo. Independente do tipo de erro, né? Seja num nível social, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que, sei lá. E às vezes a gente vê que isso vê muito nas relações familiares, principalmente dependendo do temperamento das pessoas. Às vezes a pessoa faz uma coisa errada e aí ela sabe que ela tá errada. Mas aí ninguém quer falar. Aí a pessoa começa a fazer vários favores pra outra, assim, fazer tudo que ela gosta, fazer tudo bem feito, tipo, meio que pra compensar o erro, sabe? A gente experimenta isso no nosso dia a dia. Mas é uma coisa instintiva, sabe? Não, eu fiz uma coisa que desagradou essa pessoa, eu pisei na bola, então eu vou procurar agradar essa pessoa agora. Pra eu reparar o meu erro, pra eu compensar o mal que eu causei, tudo isso são coisas que a gente consegue compreender. Tá, então a gente consegue ver isso no nível natural. Mas agora vamos pensar no seguinte. Vamos voltar lá para o pecado de Adão e Eva. Então, sem nunca esquecer, isso, se a gente não tiver isso em mente, a gente não consegue raciocinar. Por que Deus criou, a gente viu na última aula, por que Deus criou tanto os anjos quanto os homens? Para compartilhar a sua vida divina, sua felicidade eterna. Então, a finalidade de Deus ao nos criar, ao criar os anjos, foi que nós vivêssemos eternamente felizes com Ele. Na sua contemplação. Lembra? Contemplar não é ficar olhando igual o bocó. Contemplar envolve participar daquela vida. Participar da vida divina. Dividir os dons. Participar dos dons de Deus, da felicidade de Deus. Então Deus quis transbordar a vida dele, a plenitude dele para outros seres que tivessem liberdade, que o amassem livremente, certo? Então foi para isso que Deus criou anjos e homens. Deus não criou ninguém para ir para o inferno, ninguém para viver afastado dele, ninguém para sofrer. Deus criou a gente para felicidade eterna, certo? Essa é a finalidade, mas não é a imposição. É uma finalidade que seria livremente escolhida, ok? Então, ok. Quando Adão e Eva foram criados, já depois da história lá dos anjos, da história dos homens, eles foram dotados de todos os bens inimagináveis. Já falamos aí do dom da integridade, todas as maravilhas que eles tinham, todo esse equilíbrio. E ele criou seres diferentes dos anjos. Por quê? Porque os homens são uma raça humana. Eles têm, apesar de cada um ter a sua liberdade, os homens têm uma ligação entre si, eles têm uma relação mais misteriosa e conjunta. Todos os homens estão ligados, certo? Todos vêm de um homem e de uma mulher. Eles participam desse princípio criador de Deus. Os anjos são
únicos, cada um deles. Não são como nós, certo? Então existe um mistério aí que nos une, a nossa ascendência, a nossa descendência, enfim, sempre. Então Deus olha para cada um de nós individualmente como se fosse único, mas também olha para a humanidade como um todo. Tem esses dois olhares sobre nós. E, então, Adão e Eva, nossos primeiros pais, com todos esses benefícios, ainda assim pecaram, certo? E a gente precisa entender a gravidade dessa culpa para que a gente entenda por que foi tão trabalhoso o processo da redenção. Por que Deus quis fazer dessa forma. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, a gente falou tudo aqui sobre reparação, sobre justiça e tudo. Mas, aí tá. A gente sabe também que a justiça, a reparação que é devida e a pena que é devida, ela sempre é proporcional, né, nos princípios do direito aí. Existe uma proporção à gravidade da culpa, certo? Existe uma proporção também com a lesão causada, né, no ofendido. Com quem foi ofendido, a justiça é assim. É diferente a pena dependendo de quem é o ofendido. Certo? Isso muda a gravidade do crime. Ok? Então agora a gente para e pensa. Vê quem é Deus. Vê todos os bens que foram concedidos a Adão e Eva. Vê o grau de consciência que eles tinham sobre o bem, sobre a verdade, para que eles tivessem escolhido cometer um ato mal de desobediência, soberba contra este Deus, certo? E aí a gente consegue medir melhor a gravidade desse ato. E pensar como que eles poderiam ser capazes de dar uma justa reparação. Porque a gente tem que ter em mente o seguinte, Deus, infinitamente bom, qualquer pecado que eu cometa contra Deus, certo? Qualquer ato de desobediência, Deus de revolta contra Deus, eu tô lesando a bondade de um Deus que é infinito. E como que eu, na minha miséria, posso ser capaz de dar uma justa reparação por esse erro? Certo? Mas por causa da minha... Lembra do que eu falei? A gente não éramos como os anjos. Então, ainda assim, houve o arrependimento de Adão e Eva. Mas além do arrependimento, precisa, para que a justiça seja satisfeita, haver reparação, pena e tudo isso. E aí é o seguinte, vamos entender por que essa falta era grave, por que o homem sozinho não era capaz de dar uma justa reparação, certo? Novamente eu vou citar aqui o que diz o padre Tanqueray. Era uma falta grave porque significava recusar submissão à autoridade divina. Só um parênteses. Todo pecado é uma recusa de submissão à vontade divina. Mas existem graus dessa recusa. E aí é o que eu estava falando, sobre o grau de conhecimento e de capacidade de bem que eles tinham. Então, era uma falta grave porque significava recusar submissão à autoridade divina. Era uma espécie de negação do seu domínio supremo e da sua sabedoria. Posto que o preceito, ou seja, a ordem que Deus deu, era um meio de provar a fidelidade do primeiro homem. Lembra que a gente falou que, os homens devem passar por uma prova antes de merecer o céu? E que Adão e Eva tinham todos os benefícios possíveis. Tudo estava facilitado. Mas eles continuavam livres. Livres para poder pecar ou não. Certo? Mas esse preceito, essa ordem divina que deveria ser cumprida, era uma forma de provar a fidelidade deles para que eles merecessem todo bem infinito, muito maior do que o que eles já tinham, que Deus queria conceder com a sua própria pessoa. Então, o preceito era um meio de provar a fidelidade do primeiro homem. Então, o pecado foi ainda mais grave porque os primeiros pais, Adão e Eva, eles conheciam a infinita generosidade de Deus para com eles. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles conheciam também os direitos imprescritíveis de Deus e a gravidade do preceito.
que era expressada pela gravidade da punição em caso de desobediência. Eles sabiam. Além disso, qual que é o agravante? Além desse pleno conhecimento que eles tinham, era o consentimento. Porque, além disso, como eles não eram impulsionados pela impetuosidade das paixões, essas misérias que a gente tem, de ser arrastado pelos nossos sentidos, eles não tinham essa impulsionalidade, porque a gente viu que neles, pelo domínio das paixões, a vontade, né, as paixões deles estavam plenamente submetidas à razão, por causa desse dom que eles tinham do domínio das paixões, certo? Então, desse privilégio que eles tinham. Eles não tinham esse impulso. Então, eles tiveram tempo de refletir sobre as terríveis consequências do seu ato, para a gente poder medir a gravidade desse pecado. Porque esse pecado que ele é expresso como uma desobediência, pegou e comeu o fruto da maçã. As pessoas ficam, que bobeira, só porque comeu uma maçã. Não é assim que você mede as coisas, certo? A gente precisa entender toda a circunstância. E aí, mais uma coisa, aí a gente se põe a pensar, nossa, mas eles tinham uma integridade, eles sabiam de tudo, sabiam das consequências, conheciam a bondade de Deus. Ah, não, se fosse eu não ia cometer esse pecado. Aí a gente pensa, como que eles puderam pecar se eles não estavam pressionados pela força da concupiscência? O que é concupiscência? É importante entender essa palavra aí. Porque a concupiscência é aquilo que nos arrasta para o mal, para satisfazer as nossas paixões. Então, a concupiscência ela é um desejo imoderado de satisfazer a sensualidade. O que é sensualidade? Não é o que o senso comum nos traz com essa palavra, não. São os sentidos. Os sentidos, toda hora os nossos sentidos eles nos estão solicitando ser satisfeitos com alguma coisa. Isso é concupiscência. E se a gente parar para analisar detidamente os nossos atos, a gente vai ver que mesmo quando a gente não tem grandes pecados assim descarados, a gente está sempre sendo arrastado pela concupiscência dos sentidos para satisfazê-los, certo? Então, esse desejo moderado de satisfazer os sentidos é a concupiscência. Então, como que eles puderam pecar se eles não estavam pressionados pela força da concupiscência? A gente precisa lembrar que nenhuma criatura livre é imune ao pecado. Isso é muito importante. O livre-arbítrio, ele lhes dá a todos a faculdade, ou seja, o poder, de desviar os olhos do bem verdadeiro e dirigi-los para um bem aparente. Todo mundo é livre para fazer isso, até o último instante. Certo? Então, para a gente entender a natureza e a gravidade do pecado de Adão e Eva. E aí a gente já fiz aqui uma comparação com a situação dos anjos. Como eles eram muito superiores, as suas decisões, as suas opções pelo erro eram mais imutáveis. Mas os nossos primeiros pais, mesmo tendo o dom da integridade, eles eram muito inferiores aos anjos, tinham uma inteligência discursiva, que é o que nós temos. Tanto é que eles se arrependeram do seu pecado, certo? Só que eles não podiam reparar por si só a culpa. Vocês entenderam por que eles não podiam por si só reparar satisfatoriamente? Claro que eles podiam fazer várias reparações, mas satisfatoriamente, pela gravidade da culpa que eles cometeram, eles não podiam reparar. E a gente viu na última aula quais foram as consequências do pecado de Adão e Eva. A gente viu que eles perderam o dom da integridade, eles perderam aquele privilégio, não só para si, mas perderam para a sua posteridade. Eles perderam o dom da integridade, que era ciência infusa, imortalidade do corpo, domínio das paixões. Perderam. E perderam para os seus filhos. Mais pior, eles perderam o estado de graça, que a gente chama de graça santificante. O que é esse estado de graça? É aquele estado de união com Deus, que me possibilita, após deixar essa vida, ir para o céu, participar da vida divina. Então, eles romperam com Deus. Por isso, eles não podiam ir para aquele destino para o qual eles tinham sido criados, desejado por Deus, que é a felicidade eterna, a comunhão com Deus, o paraíso. Estavam separados de Deus por isso. E essa foi uma das consequências do pecado. Não só eles, como a sua posteridade.
essa é a principal coisa. O dom da integridade, como a gente viu, ele é um benefício extra de Deus, além da natureza humana, que é a forma como nós estamos. Então, só que o pior não é isso. O pior é perder o estado de graça. A graça é santificante, porque sem a graça santificante ninguém pode ir para o céu, viver com Deus. Ok? Então gravem isso, esse estado de graça, essa união com Deus, eles perderam para si e perderam para sua posteridade. Como é que a gente ia resolver isso? Certo? Então, vamos entender. Deus poderia simplesmente ter perdoado Adão e Eva, já que eles se arrependeram, e restituir os dons perdidos. Ou pelo menos, se não restituir o dom da integridade, a graça santificante, para que eles pudessem entrar no céu. Se eles tivessem a possibilidade de paraíso, Deus poderia ter feito isso? Sim, poderia. Ele é Deus. Ele não fez assim, porque essa não era a forma mais perfeita. Vamos entender por quê. Novamente, a gente vai fazer comparações com a nossa vida humana mesmo. Vamos lá. Por um lado, vamos analisar. Por um lado, imagina um credor, uma pessoa ofendida que ela perdoa aquele que o ofendeu. Ou perdoa a dívida que alguém tem para com ele. A gente tem até parábolas no Evangelho sobre isso. Imagina alguém que perdoa a ofensa feita, sem exigir pagamento ou reparação. Isso revela a bondade dessa pessoa que perdoa, concorda? Então a gente poderia pensar, mas aí era só Deus perdoar, sem reparação nem nada, isso revelava a bondade de Deus. Tudo bem. Então a gente sabe que, por um lado, o perdão de uma dívida ou de uma culpa sem o seu pagamento, ele revela a bondade do credor. Isso é verdade. Tá, mas vamos ver um outro lado. Por outro lado, quando uma pessoa paga incompletamente, aliás, por um outro lado, quando uma pessoa lesou a outra, ou tem uma dívida com a outra, ou ofendeu a outra, quando essa pessoa paga a sua dívida completamente, repara o seu erro, vocês concordam que isso, de uma certa forma, restaura ou eleva a dignidade desse devedor? Tanto é que tem muitas pessoas que são assim, não, eu tenho que pagar o que eu devo, quando eu devo eu pago tudo, até os centavos. Isso é uma coisa que é um princípio que tem muitas pessoas que são assim. Não, se eu errei, eu vou lá e inclusive pessoas muito normalmente justas, honradas, dignas, elas costumam ter um pensamento assim, eu quero pagar o que eu devo, eu quero zelar pelo meu nome. Não, se eu cometi um erro, eu vou lá, eu vou consertar, eu vou devolver o que eu estraguei, eu vou pedir desculpa e tudo. Vocês concordam que, de certa forma, isso eleva ou restaura a dignidade daquele que ofendeu? Isso também é uma verdade que a gente consegue perceber na nossa lei natural. Então, a gente tem esses dois pontos aí. Por um lado, quando alguém perdoa sem ser pago, isso revela a sua bondade. Por outro lado, quando alguém paga o que deve por completo, ou repara o seu erro devidamente, essa pessoa recobra a dignidade que ela perdeu ao cometer o erro. Certo? Então, Deus, ele queria fazer as duas coisas. Certo? Ele não queria deixar o homem num estado indigno, inferior ao que ele poderia ter. A raça humana. Então, novamente, o padre Tanqueray vai dizer o seguinte, ó. Deus não estava obrigado a satisfazer plenamente todos os direitos exigidos pela justiça. Não estava obrigado, ele era Deus. Ele bem podia ter perdoado o homem, contentando-se com a reparação imperfeita que este lhe poderia oferecer. Porque ele já viu que a reparação do homem sempre seria imperfeita diante de um Deus infinito, que foi ofendido. No entanto, Deus, na sua infinita sabedoria, julgou ser mais digno de sua glória e mais proveitoso para o homem colocá-lo num estado em que poderia reparar completamente a sua culpa. Então, Deus julgou que seria mais digno de sua glória como Deus e mais proveitoso para o homem, porque Deus quer o melhor para nós, se Deus lhe propiciasse um estado em que ele pudesse reparar completamente a sua culpa, e não imperfeitamente. Mas como que a gente poderia fazer isso? Se a gente já viu que a gente não poderia fazer isso. Não tinha essa capacidade.
Então vamos lembrar do que eu falei, que nós, diferentemente dos anjos, somos, cada um é um único com seu livre-arbítrio, mas nós também somos um enquanto humanidade diante de Deus. Temos esses dois aspectos. Então Deus, na sua infinita misericórdia, no seu transbordante amor pelo homem, que causou a inveja nos anjos, antes de sermos criados, Deus, no seu infinito amor, ele mesmo criou uma forma de reparar adequadamente esse erro por meio da encarnação de Cristo. Por quê? Porque Deus Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando ele se encarna e ele se faz homem, sem deixar de ser Deus, ele se faz chefe da humanidade, líder da raça humana. E se faz também representante. Ele funda a sua igreja, ele se torna a cabeça de um corpo místico, que somos nós, seus membros, certo? Dessa forma, ele mesmo, sendo homem, Jesus é verdadeiramente homem. Ele é o homem mais homem que já existiu e que jamais existirá. Ele não é mais ou menos homem porque ele é Deus, não. Ele é o homem em sua plenitude. Mas ele não deixa de ser Deus. Porém, enquanto homem, ele poderia satisfazer a culpa de toda a humanidade, da raça humana. Ele podia redimir aquilo que Adão não poderia fazer, ele poderia fazer e recuperar. Então, aí a gente vai pensar. Primeira coisa. Então, Jesus poderia reparar, em nome de todos os membros da humanidade, os pecados da humanidade, certo? Mas ele precisava de morrer na cruz para fazer essa reparação? Não precisava. Porque só o momento em que Jesus se encarnou, ele se fez homem, ele assumiu a natureza humana, a glória que ele dá a Deus por isso já é infinita. Como homem, um homem dando essa glória a Deus, certo? Todas as ações do homem-deus, de Cristo, têm valor infinito. Essas ações de Deus enquanto homem, de Cristo enquanto homem, esses atos de Cristo enquanto homem, que se chamam atos teândricos, eles têm todos um valor infinito diante de Deus, certo? De dar glória a Deus. E aí a gente vê então que a reparação de Jesus, ela foi superior à ofensa. Enquanto nós, Adão e Eva, e nenhum ser humano não poderia pagar pelo pecado cometido, e se tivesse que pagar, ia fazer uma reparação imperfeita, mas pelo próprio pecado, não dos outros. Enquanto nós não éramos capazes nem de fazer o suficiente, Cristo, ele não fez só o suficiente, ele superou a culpa, certo? A reparação que Cristo deu pelos nossos pecados foi superior à culpa do nosso pecado, ok? E aí, ainda existe muito mistério para se compreender aí, porque a gente precisa compreender profundamente a noção de sacrifício. É um tema muito profundo, muito necessário, até para a gente compreender o valor da Santa Missa, do sacrifício de Cristo. A gente vai precisar de ver isso com calma. Eu quero fazer uma aula só com vocês para a gente falar sobre o significado de sacrifício, ok? O que é sacrifício de fato? O que é sacrificar algo? O valor do sacrifício. Mas a gente já começa a entender que só o fato de Jesus ter se encarnado, ele já repararia todos os nossos pecados. Já conseguiria recuperar essa possibilidade da gente de ter o céu novamente. Mas ele não se contentou com isso. Porque uma coisa é ele pagar uma dívida, reparar, e nos devolver a possibilidade de escolher o céu. A possibilidade. Outra coisa é que cada um, com o seu livre-arbítrio, faça essa escolha. Ou seja, abrace os frutos desse sacrifício. Então, não é simplesmente Jesus morreu para nos salvar, ponto. Sim, mas Deus não tirou meu livre-arbítrio depois disso, não. Eu continuo
fazendo uso da minha liberdade e continua sendo necessário que eu faça as escolhas certas para que eu abrace os frutos dessa redenção. Não é só dizer, Jesus, obrigado, te amo, eu creio em ti, pronto, eu tô salvo. Não é assim. E as minhas ações? Assim como Adão e Eva, assim como os anjos, na sua prova, precisaram merecer o céu, claro que, enfim, o dom de Deus é gratuito, mas assim, na medida do possível, Deus quer que a gente queira de fato, queira com obras, queira violentamente, não queira com palavras. Então, não é só palavra que me salva, só porque Cristo já morreu na cruz por mim, certo? O amor a Deus, ele se traduz nas minhas ações, não apenas nas minhas palavras. Então, vamos falar mais disso depois. Eu sei que é muito misterioso tudo isso a respeito da redenção, dessa questão de Jesus recuperar e isso superar o que tinha acontecido antes. É um grande mistério. A gente pode buscar compreender ele um pouco melhor para alimentar o nosso amor a Deus e ver o tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós. Ao nos redimir dessa forma, com todo esse amor, com todo esse sofrimento também. Para que a gente entenda o que é o sacrifício, como que os sofrimentos dessa vida são recompensados por Deus, como eles têm valor diante de Deus e em que medida a gente deve imitar Cristo, em que medida a gente deve aprender a olhar para os sofrimentos desta vida com outros olhos, com os olhos de eternidade, com aqueles que Deus olha. Tudo isso vai ser importante para a gente compreender a prática da vida cristã, certo? Mas então, e Deus, nessa sua perfeição, ele, através de muitos símbolos, ele nos mostra como que, realmente, como está lá em Romanos, como que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, se houve o pecado, a graça superou o pecado. Ela não só compensou, ela superou. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente vai percebendo como que as maravilhas de Deus transformam a história que seria triste do pecado na belíssima história do renascimento, da redenção, certo? Então, ó, vamos entender o seguinte, qual foi o pecado de Adão? A gente viu lá, foi o pecado da desobediência e do orgulho, certo? Foi isso que a gente viu, quando a gente analisou. E como que se deu a redenção de Cristo? Ela se deu através de uma humilde obediência, inspirada pelo amor. É tudo o contrário, só que superando. Então, Cristo foi humilde e obediente até a morte e morte de cruz. E seus atos foram totalmente inspirados pelo amor, compensando e superando a desobediência e o orgulho de Adão ao pecar, certo? E lá na queda dos nossos pais, quando o pecado entrou no mundo, quem interveio, primeiramente, foi uma mulher, que foi Eva. Uma mulher interveio na queda. E olha como que Deus é perfeito, porque na redenção, uma mulher também interveio por vontade divina, que foi Maria. Então, uma mulher participou da obra da redenção, sendo a mãe de Cristo, trazendo ele ao mundo, criando o homem-deus, certo? Então, se uma mulher interveio na queda, uma mulher também interveio na redenção. E olha que interessante, essas duas mulheres vieram ao mundo sem pecado original. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas agora que a gente entende melhor o que é o pecado original, que não é uma culpa pessoal, é simplesmente o fato de eu já nascer com a natureza degradada, com a concupiscência da carne, com essa tendência, essa dificuldade de dominar as paixões, sem a ciência infusa, toda essa dificuldade de conhecer as coisas do bem, com um corpo mortal que adoece, que morre, e sem o estado de graça. Assim que a gente nasce no pecado original. Eva não foi criada assim. Eva foi criada com o dom da integridade, no estado de graça,
Ou seja, Eva foi criada sem pecado original. Maria foi concebida sem pecado original. Ela foi preservada disso, e aí a gente consegue imaginar, aí a gente já consegue começar a refletir a que ponto vai a sabedoria da Virgem Maria, que tinha ciência infusa, que tinha o completo domínio das paixões, certo? A gente começa a imaginar as graças com que Deus a favoreceu. Mas isso foi por quê? Por que Deus escolheu dar esses privilégios para ela? Porque ela seria a mãe de Cristo. Mas então ela não tem nenhum mérito? Claro que ela tem. Afinal de contas, Eva também foi criada sem pecado original e ela pecou. Maria foi concebida sem pecado original e nunca pecou. Foi fiel, se manteve fiel. Afinal de contas, ela seria a mãe de Deus. Ou será que Deus não teria um afeto e um trato todo particular e especial com a sua mãe na Terra? Deus se fez homem, como eu disse aqui, ele foi o homem mais homem que existiu. Ele não se fez homem mais ou menos. Ele se fez completamente homem. Então, em tudo que um homem deve ser bom, Cristo era infinitamente bom. Então, Deus não mandou que os homens honrassem o seu pai e a sua mãe. Então, Cristo não honraria infinitamente a sua mãe como homem, enquanto homem, certo? Ela seria só uma incubadora para Deus nascer. Ele não precisava, ele podia brotar. Se fosse assim, ele é Deus. Ele podia aparecer como homem. Ele podia se encarnar, não, ele quis ser um homem completo, nascer de uma mulher e honrar a sua mãe até o fim dos tempos. Certo? Então, a redenção, essa maravilha de Deus, ela é fruto do excessivo amor que Deus tem por nós. E a gente precisa entender isso, a gente precisa meditar nesses mistérios e procurar aprender e entender cada vez mais, porque são muitas coisas que a gente precisa entender, para que a gente possa amar a Deus e amar o que Ele fez por nós, porque a gente não ama o que a gente não conhece. E essa é a verdadeira oração, essa é a verdadeira meditação, em que eu olho para um mistério da fé, do que Deus fez por mim, e na medida que eu vou conhecendo esse mistério, eu vou de fato amando, colocando meu coração ali e percebendo e olhando e vendo, nossa, tipo, como que Deus realmente me amou, como que isso não é uma historinha, sabe? Isso é uma coisa que nós somos chamados a conhecer, viver e amar. E ele vai se revelando a nós na medida em que a gente vai buscando. Deus age assim. E então, assim, eu preciso conseguir olhar para a história da redenção e entender que ela é fruto de um excessivo amor de Deus por mim, de maneira particular, certo? E saber que eu não sou capaz de fazer isso, mas Deus é capaz de olhar para mim, de olhar para vocês, de olhar para cada um de nós como se nós fôssemos o único a existir. Então, toda a obra da redenção, tudo que Jesus viveu, sofreu, tudo que ele passou, ele teria passado se fosse só por mim, certo? Se fosse só por você. Tudo que ele fez por cada um em particular, como se fosse o único. Ele não fez assim, esse rebanho aqui, essa cambada aqui, a humanidade, todo mundo, sem identificar cada um. Não. Nós não somos capazes de fazer isso, mas ele é capaz de amar cada um de maneira particular, certo? Então, a gente vê lá em João 3, né, 16, que Deus, ele, com efeito de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. E a gente precisa entender melhor a profundidade disso daí. De tal forma Deus amou o mundo que ele deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer não é falar que crê. Crer, falar qualquer um fala. Crer significa agir de acordo com aquilo. Certo? Isso é crer. Crer não é falar que crê. Crer é empregar os meios. É agir.
Então, o Filho, Deus Filho, ele se ofereceu como vítima de sacrifício, perfeito pelos homens. E aí, como eu disse, vamos falar mais detalhadamente de sacrifício, tá? Por enquanto a gente vai afirmar isso. Ele se ofereceu como vítima de sacrifício pelos homens. E a gente vai ver melhor a ideia de sacrifício. Mas ele fez uma oferta perfeita, perfeitamente obediente à vontade do Pai e perfeitamente ansioso de demonstrar o seu amor pelos homens, de salvá-los. E então, olha só, Deus Pai quis dar o seu Filho para redimir o mundo. Deus Filho abraçou amorosamente a cruz espontaneamente, ele quis redimir os homens sendo obediente ao Pai. E na obra da redenção, a gente ganha também o Espírito Santo, que derrama na nossa alma as graças, as virtudes infusas e nos permite experimentar a presença de Deus nessa vida, através do Espírito Santo. Tudo isso a gente ganhou com a redenção. A participação das 3 pessoas divinas na redenção é muito evidente, muito clara. E aí é o seguinte, para finalizar, a gente precisa entender aqui, expor os efeitos da redenção. Então, quais foram os efeitos da redenção para o homem? Certo? Então, em primeiro lugar, primeiro efeito da redenção, a reparação das ofensas que tinham sido cometidas contra Deus. E que, em consequência das quais, nós perdemos aqueles dons dos nossos primeiros pais lá e o estado de graça. Então, o primeiro efeito da redenção é a reparação das ofensas. Cristo reparou as nossas ofensas e nos reconciliou com Deus. Pronto, voltamos. O ser humano voltou a ter a possibilidade de escolher o paraíso, de escolher viver eternamente com Deus. Estado de graça, certo? Segundo ponto, a gente recuperou, pelos merecimentos de Cristo, os bens sobrenaturais que tinham sido perdidos. Que bens são esses? Primeiro, a graça habitual. Eu vou falando, com o passar do tempo vocês vão anotando, e é muito importante pra gente compreender as coisas da nossa fé, a gente entender o que é a graça. E a gente saber o que significa essas expressões. Quando eu falo graça habitual, é o estado de graça, certo? É, como eu volto a dizer, esse estado em que a minha alma está unida a Deus, e se eu morro nesse estado, eu salvei a minha alma, certo? Eu vou viver eternamente com Deus. É o estado de união com Deus, o estado de graça. Foi perdido pelo pecado de Adão. Só que com a recuperação, através da redenção, a gente recuperou o estado de graça, ou seja, a graça habitual. O que é a graça habitual? É esse estado de união com Deus e a gente recuperou ele recebendo virtudes infusas e dons do Espírito Santo. Por quê? Porque qual foi a maneira que Cristo deixou pra gente, através da igreja, da gente recuperar o estado de graça? Vocês sabem qual que é? Porque a gente continua nascendo com o pecado original. Por causa da Adão perdeu. A gente continua nascendo com o pecado original. Então a gente nasce sem o estado de graça, sem a graça habitual. Mas a gente ganha essa graça habitual como? No nosso batismo. Então, quando a gente é batizado, o sacramento do batismo, o que ele faz? Ele recupera pra gente o estado de graça que Adão perdeu e que todos os homens anteriores a Cristo não tinham e, portanto, não podiam entrar no céu. Não que eles fossem condenados ao inferno, mas mesmo os justos que se salvavam, eles não iam para o céu. Eles não tinham essa possibilidade ainda. Certo? Então, a coisa que a gente recupera, a graça habitual. A gente recupera como? No sacramento do batismo. Certo? Só, a gente vai ver depois, só vou dar um adiantado aqui, a gente recuperou no batismo e pronto, tá salvo? Não, esqueceu o que a gente precisa querer? Depois que a gente tem o uso da razão, o que a gente pode fazer com esse estado de graça? Com essa veste batismal? Rasgar, perder. Como? Através do pecado mortal, que a gente vai ver mais pra frente. Mas aí já era? Perdeu? Já era? Não. Deus, que é uma mãe, Jesus, ele deixou tudo. Assim, ele sabia de toda a nossa fraqueza, ele deixou todas as possibilidades através dos sacramentos. E aí que entra a importância do papel da igreja, que é guardiã desse tesouro que foi instituído por Jesus. E a gente vai falar aí.
Como que eu recupero o estado de graça se eu perder? Por uma desventura eu vier a perder o meu estado de graça que eu ganhei no batismo? Através da confissão. Então, o sacramento da confissão, ele me restitui o estado de graça que eu tinha ganhado com o batismo e perdi com o pecado mortal. Então, cada confissão é num certo sentido, um novo batismo. Certo? Essa possibilidade de eu recuperar esse estado novamente. Depois a gente vai ver isso. Então tá, recuperei, o efeito da redenção, recuperar a graça habitual, esse estado de graça, com todas as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, as graças que eu recebo no sacramento. Então, o que mais que é o efeito do dom da redenção? As graças atuais. Então vamos entender. Tem dois tipos de graça. Quando eu falo de graça, tem a graça santificante, a graça habitual, certo? Ou santificante, enfim, que é o estado de graça. É esse estado, é sim ou não, tá? Ou eu estou em estado de graça ou não estou. Eu estou unido a Deus ou eu não estou. Mas eu tenho também as graças atuais. O que é isso? As graças são aquelas graças pontuais que Deus me manda. Quando Deus me chama de diversas formas, quando Ele me toca, quando Ele fala comigo através dos acontecimentos, quando um pecador, ele tem aqueles sinais que o chamam à conversão, quando eu tenho um arrependimento dos meus erros, quando eu tenho uma vontade de ser bom, de praticar a virtude, de conhecer a Deus, de amar a Deus, de mudar de vida, de melhorar, isso não é uma coisa que brota da minha cabeça, não. Isso é graça de Deus. São as graças atuais que a gente recebe. Se as graças atuais não tivessem abundantemente agindo na nossa vida, um pecador nunca sairia do pecado. Porque o pecador, aquela pessoa que não está em estado de graça, que está separado de Deus, não tem a graça habitual, se Deus não mandasse para ela graças atuais, ela nunca ia ter moções de arrependimento, de vontade de buscar o bem, de melhorar. Não existiria arrependimento. E os padres, os teólogos dizem pra gente que depois de Cristo, com os sacramentos, as graças atuais que Deus manda, diversas graças, são mais abundantes do que no estado de inocência. Então a gente recebe muitas graças de conversão, a gente que despreza. A gente recebe muitos chamados de Deus para ser bom, muitas possibilidades, certo? Então, reparamos a ofensa feita a Deus com a redenção, né? Que Cristo ganhou pra gente. Reparou as ofensas, conseguiu pra gente a graça habitual através do batismo. Conseguiu pra gente muitas graças atuais que o Espírito Santo vai nos iluminando para que a gente busque ser melhor, exercite as virtudes. Além disso, aí a gente ia pensar assim, tá bom, então o que Adão e Eva perdeu? Ele perdeu o estado de graça e perdeu o dom da integridade. Então Cristo recuperou o estado de graça. Mas e o dom da integridade? Não recuperou porque ciência infusa, domínio das paixões, imortalidade do corpo, não recuperou nada disso? O dom da integridade ele não foi recuperado totalmente. Mas ele é recuperado progressivamente. Então essa graça da restauração, quando a gente é restaurado, recebe o batismo, as virtudes infusas, o dom do Espírito Santo, a gente não está livre das más tendências totalmente, que é aquela inclinação, a concupiscência, o domínio das paixões, a gente não recupera ele totalmente. A ciência infusa, aquele conhecimento pleno da verdade do bem, a imortalidade do corpo, o domínio da matéria, a gente não recupera isso. Mas a gente recupera isso progressivamente. Como assim? Essa graça da restauração, ela não tira as nossas inclinações da concupiscência e não nos livra das misérias da vida, mas ela nos dá toda a força necessária para vencê-las, certo? Além disso, ela nos faz mais humildes na tentação, fortalece as virtudes, traz pra gente a ocasião de merecer benefícios eternos, porque a gente resiste às dificuldades. Deus fez assim por quê? Porque essa é a melhor forma que poderia ter sido feita. E aí vamos ver os exemplos dos santos. À medida que uma pessoa se santifica, a gente tem tantas histórias da vida dos santos, como que eles vão deixando o pecado, vão se aproximando cada vez mais de Deus e começam a realizar milagres. A gente tem, por exemplo, tem várias histórias, mas tem a Lola
está em processo, eu acho que de beatificação, aqui de Rio Pomba, perto da gente. Foi uma mística, ela viveu entrevada numa cama não sei quantos anos, ela não se alimentava, a não ser de Eucaristia. Ela tinha ciência infusa, ela sabia de tudo que acontecia nos lugares. As pessoas faziam grupos, revezavam dentro do quarto dela para verificar se era verdade que ela realmente só se alimentava da Sagrada Eucaristia. Ficaram dias, semanas lá para atestar isso. Então, o que o Padre Pio bilocava, conhecia o coração das pessoas, fazia milagres. O que são essas coisas, essas dos santos, se não uma progressiva recuperação desse dom da integridade que foi perdido pelos nossos primeiros pais? Essas manifestações. Os santos que quase não dormiam, São João Maria Vianney, não dormia. Simplesmente não dormia, passava a vida no confessionário, dormia 1 hora por noite, 2. Ninguém consegue fazer isso. Você morre. Eu morro. Não sei vocês. Mas essas graças sobrenaturais que os santos receberam, né? Enfim. E aí, algo de maravilhoso, além disso tudo, como efeito da redenção, um auxílio exterior para que a gente conseguisse fazer essas escolhas pelo bem e usufruir de toda essa graça que é a igreja visível. Nós não estamos sozinhos, e isso é muito maravilhoso, o fato de Jesus ter instituído algo que ele guiaria, que seria guardião da verdade, que nos daria luz, segurança da doutrina, unidade, nos mostraria o caminho da verdade, e sobretudo os sacramentos, gente. Além de ser a guardiã da doutrina, da verdade, enfim, de ser uma luz, de que a gente não está sozinho, estamos unidos, que a igreja é uma só há 2000 anos, na sua doutrina, nas suas práticas, na sua liturgia. Os sacramentos, que é o ápice aí do que a igreja é. E a gente vai ver isso nos sacramentos, entender o porquê do sacerdócio, por que o sacerdócio é tão importante, porque a distribuição dos sacramentos nos dá uma maneira de conseguir, de alcançar as graças que a gente precisa, a força que a gente precisa, a ação de Deus para se santificar. Aquela força que a gente não tem, naturalmente, a gente recebe sobrenaturalmente através do auxílio dos sacramentos, o auxílio eficaz dos sacramentos. Auxílio certo, indubitável. Então, Cristo, ele é um mediador ideal. Como nosso Redentor, ele é o sacerdote perfeito, ele compartilhou de todas as fraquezas do homem, exceto o pecado, ele se compadece de nós, e ele adora o Pai em nosso nome, de uma forma perfeita, certo? Então, em resumo, tudo isso que a igreja nos possibilita através dos sacramentos, todas essas graças de Deus, esse chamado de Deus para nós, para que a gente busque a santidade, que a gente busque uma vida que está acima da nossa vida natural, do que a nossa tendência nos puxa. Uma vida sobrenatural. Essa busca da santidade, viver unido a Deus já nessa vida. Começar a viver o céu aqui. É a isso que nós somos chamados. Nós não somos chamados a menos do que isso, então não se engane, eu falo isso desde o começo. Nós não somos chamados a colocar Deus ao lado dos outros aspectos da nossa vida. Não, nós somos chamados a coisas heróicas, certo? Somos chamados a buscar ser perfeitos como Cristo é perfeito, certo? Não estamos isentos de parar de buscar, de dizer basta, até aqui eu cheguei, pronto. Não, a gente não está autorizado a parar de querer melhorar, de querer nos assemelhar a Cristo. Isso é uma ordem de Deus, certo? Então, através da redenção de todos esses bens da igreja, a gente tem a possibilidade de ter uma vida sobrenatural. Então, em resumo, a redenção ela concede pra gente a vida sobrenatural, que é o maior de todos os bens. E ele é tão grande, esse bem de ter essa vida sobrenatural aqui na Terra, ele é um bem tão grande que para nos dar esse bem, Deus sacrificou o seu próprio filho. Então, para a gente entender o que é um bem que foi comprado pela vida de Cristo, pela vida de Deus, se é um bem pequeno. Então, que nós não venhamos a desprezar aquilo que a divina sabedoria tanto valorizou, certo?
que a gente pare, pense e reflita. O que eu estou fazendo com o sacrifício de Cristo por mim? Com os efeitos da redenção? O que eu estou fazendo com isso? O que eu estou devolvendo para Deus? Será que eu me envergonho do pouco que eu me empenho, do pouco que eu faço, diante de tanto que foi feito por mim? Será que eu estou investindo adequadamente o meu tempo nessa terra para comprar, para conquistar algo que nunca vai passar? Ou que eu fico perdendo meu tempo com ninharias, bagatelas, que vão certamente passar? Então, para a gente refletir sobre isso essa semana. E sobre aquilo que Deus fez por mim. E que eu pense, reflita e pare de perder tempo. Certo? E empregue bem o meu tempo em coisas que de fato não vão passar. E aí, pra finalizar, só lembrando de... Não sei se eu contei... Eu acho que eu já contei isso aqui, acho que eu já contei... Não sei. Se eu tiver contado, vocês me falam. São Tomás de Aquino, já falei de São Tomás de Aquino, acho que muitos já ouviram falar, um dos maiores teólogos de todos os tempos, enfim. Uma vez a irmã dele falou assim pra ele: Tomás, como é possível... A pergunta dela: como é possível uma pessoa se salvar? Como que uma pessoa faz para se salvar? Ela perguntou. O que ele respondeu? Ele respondeu uma palavra: querendo. Ponto. Essa foi a resposta dele. Então, é isso. Como que eu posso me salvar para me santificar? Querendo. Então, quem quer, emprega os meios. Não só fala que quer. Certo? Então, é isso, gente. Vamos finalizar. Eu vou fazer de novo a mesma oração que eu fiz na semana passada. A oração do Padre Pio. Fica comigo, Senhor. Porque essa oração, ela é muito adequada para a gente refletir sobre a nossa miséria e sobre o quanto a gente precisa de Deus, e uma forma muito adequada da gente se colocar diante de Deus, certo? Da gente tocar o coração de Deus com essa... mostrar que a gente quer, né? Só que a gente precisa das graças dele. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Bem sabes quão facilmente eu posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua fortaleza para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti me esmorece o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te muito e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que eu te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque minha alma, conquanto seja paupérrima, quer ser para ti um lugar de consolação, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde, o dia chega ao fim, a vida passa, e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas forças e não desfalecer no caminho. Entardece, vem a morte. Inquietam-me as trevas, as tentações, a aridez, as cruzes, as tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram os discípulos de Emaús ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz que dissipa as trevas, a força que me sustenta e a única felicidade do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque ao chegar à morte quero estar unido a ti, se não pela santa comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque eu não as mereço, mas apenas o dom da tua santíssima presença. Isso sim te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que procuro. Teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo, e a única recompensa que te peço
é poder amar-te sempre mais. Com amor sólido e prático, desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser pode falar, ou pode perguntar depois também, no WhatsApp, enfim. Não? Então, fique com Deus. Até semana que vem. Um abraço.